E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Bom dia! Esse é o texto que eu quero compartilhar nesse devocional da manhã, em Lucas, capítulo 9, verso 51, onde mostra uma determinação do Senhor Jesus. Pouco antes de completar o cumprimento, a consumação da sua missão, ele manifestou no seu semblante que estava resolvido ir para Jerusalém e enfrentar aquilo que tinha pela frente em nosso favor, né? Então Jesus sempre demonstrou essa constância no seu ministério, no seu amor, na consciência que ele tinha da sua missão, uma determinação, também uma perseverança, mas sempre constante nesta consciência e nesta prática. E a constância é um elemento que deve fazer parte da nossa vida. Ela faz parte, é uma das características da fé. A fé ela apresenta a constância, por isso é importante que a gente esteja desenvolvendo e atento a isso. Constância significa persistência, perseverança, insistência e carrega essa ideia de fidelidade, né? A gente deve ser constante na nossa busca ao Senhor, a gente deve ser constante na prática do bem, a gente deve ser constante na nossa vida de oração, a gente deve ser constante quanto aos valores do Evangelho, mesmo que vivendo na nossa sociedade com valores completamente opostos àquilo que Deus ensina, mas a gente deve ser constante na prática desses valores, valores que o Evangelho ensina. A gente deve ser constante no suportar os perrengues da vida, as aflições, as dificuldades, sermos constantes na nossa fé. A mesma constância que a gente, lendo a palavra de Deus, enxerga na vida de Josué e Caleb, que mesmo indo a espiar uma terra que Deus havia prometido, lá encontra outros povos, lá encontra gigantes, lá encontra um povo mais estruturado, com exércitos, mas eles mantiveram constantes na sua fé, crendo que a promessa que Deus havia feito iria se cumprir. E isso agradou o Senhor. Também Josué, no final da sua caminhada, disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, confrontando ao povo a uma decisão para escolher que caminho seguir, né? Essa constância, a constância, por exemplo, de Pedro e João, que foi levado diante do Sinédrio após a morte de Jesus, já na prática da igreja, e proibidos pelo Sinédrio de pregarem a Jesus, eles se mostram constantes, fiéis e firmes no propósito de cumprir a missão que o Senhor deixou para eles. A mesma constância que Paulo demonstrou, por exemplo, quando ele diz lá em Atos capítulo 20, verso 24, assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E ele manifestou essa constância em toda a sua vida. Por isso, a constância é algo que a gente deve estar buscando, mesmo no exemplo de Jesus. Olhando para a vida de Jesus, a gente vai enxergar isso. Jesus disse assim: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei firmes no meu amor. Sejais constante. Como disse Jó, e o justo, contudo o justo, segue o seu caminho. E o nosso caminho é o caminho do bem, é o caminho do Evangelho, é o caminho da constância. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração muito simples, né, porque nós devemos estar olhando, examinando a nossa vida e percebemos que em muitas coisas nós mantemos uma determinação, nós mantemos uma firmeza, mas esta firmeza, determinação e essa constância deve ser apresentada na nossa vida espiritual,
na nossa caminhada com Deus, nos propósitos que nós assumimos junto com o Senhor e a vontade dele para a nossa vida. Que possamos buscar isso. Como? Examinando constantemente a nossa vida, clamando a ajuda do Senhor, nos alimentando e aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós, praticando essencialmente e tomando de fato uma decisão de seguir os caminhos do Senhor. Buscando a ajuda dele, nós vamos encontrar essa persistência, essa insistência, essa constância na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo Senhor, porque Tu és constante no seu amor. Todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia na nossa vida. Todos os dias o Senhor nos ama e é paciente conosco. Todas as vezes que chegamos a Ti, clamamos o Teu perdão, recebemos o perdão do Senhor. O Senhor é constante no seu amor e em dispensar sobre a nossa vida a Tua graça e o bem. Muito obrigado, Senhor. Queremos, a exemplo de Jesus, buscando o Teu auxílio, também sermos pessoas constantes na nossa fé, na decisão que tomamos de seguir a Cristo, de sermos parecidos com Ele, de agradarmos o Senhor realizando a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa inconstância. Dá-nos a força, sabedoria e o que precisamos para ser mais firmes e assim colhermos as bênçãos desta constância e também agradarmos o Teu coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, abençoe este dia, abençoe seus filhos, abençoe seus familiares, abençoe a sua casa, abençoe os desafios que surgiram na sua mão, te dando sabedoria e capacidade para enfrentá-los e que você possa sempre ser constante em depender e buscar o Senhor e se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. Deus te abençoe e abençoe todos os seus. Amém.